Boa tarde. Eu quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade da professora Maria Mafalda Viana, em meu nome e em nome da Comissão de Estudo e Acompanhamento do DLL, do Departamento de Linguística e Literaturas e da Licenciatura de Línguas e Literaturas da Universidade de Évora. Maria Mafalda Viana tem participado em várias sessões no projeto do Movimento 1420 a Ler, e é agora a vez dos alunos de Évora poderem beneficiar do seu profundo conhecimento, muito em especial hoje, sobre o Banquete de Platão, que traduziu de forma brilhante na editora e editou na editora Tinta da China. Antes de fazer a sua apresentação formal, gostaria de passar a palavra à Alexandra Caetano, mentora e coordenadora do projeto Ponto Fuga Movimento 1420 a Ler. Obrigada, Cristina. Eu gostaria, em meu nome pessoal, em nome do projeto, enquanto coordenadora, em nome do agrupamento de escolas Gil Vicente, agradecer mais uma vez esta excelente colaboração com a Universidade de Évora, agradecer à professora Cristina Santos e gostaria de agradecer de forma especial à nossa convidada, a Mafalda Viana, a sua disponibilidade e a sua generosidade para partilhar aqui o seu conhecimento connosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Sem a tua iniciativa não estaríamos aqui de certeza absoluta, não é? Agora apresentando mais formalmente a nossa convidada de hoje. Maria Mafalda Viana nasceu em Lisboa e é helenista. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Clássicas na variante de Estudos Clássicos e Portugueses na Faculdade de Letras de Lisboa, onde também fez o mestrado. Foi professora em várias instituições, entre estas a Universidade do Algarve, onde se doutorou em 2006 e passou a professora auxiliar. Fez um trabalho de pós-doutoramento financiado pela FCT na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, onde também foi professora. Tem feito várias conferências e palestras na área de humanidades, muitas vezes em diversas escolas e bibliotecas, salientando-se, porém, o trabalho no Centro Cultural de Belém, seis ciclos de conferências, seis ciclos de 6 conferências entre 2013 e 2016. Tem várias publicações, artigos, ensaios, traduções sobre Píndaro, Homero, Ésquilo, Sófocles, poesia latina, Camões, Vasco Graça Moura e Mito. É amiga do Arquivo e Biblioteca Efêmera, em cujos trabalhos participa. Entre outras coisas, organizou a correspondência de Maurício Pinto, republicano da Figueira da Foz, opositor ao regime de Salazar, e organiza o espólio de José Fonseca e Costa. Mas isto é só apenas uma parte do trabalho que a professora Maria Mafalda Viana tem desenvolvido, e hoje vamos ter o gosto de ouvir falar sobre o Banquete de Platão que traduziu. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença hoje aqui conosco. Agradeço muito. Muito obrigada pelas suas palavras tão simpáticas e por ver que a vossa simpatia a receberem-me aqui neste projeto a ler mais. Eu começo por agradecer especificamente à professora Alexandra Caetano, que me convidou, que me dirigiu o convite para estar aqui convosco, a coordenadora deste projeto Ponto Fuga 21. Eu já tenho colaborado com a professora Alexandra de outras vezes, é sempre um gosto trabalhar com ela, sei da seriedade dela, do seu saber e da sua honestidade, da sua decência, enfim, é uma pessoa que conheço bem e para mim é uma honra sempre trabalhar com ela, porque é uma pessoa por quem eu tenho a melhor consideração e saúde, evidentemente, muito vivamente este projeto em que são parceiras a professora Alexandra Caetano e, portanto, juntamente com a professora Cristina Firmino Santos, da Universidade de Évora, com quem que representa a parceria que tem no seu projeto com a Universidade de Évora e que me recebe aqui
no departamento de que faz parte, onde trabalha, e eu tenho muito gosto em conhecê-la e agradeço receber-me nesta sua casa, que é a Universidade de Évora, e pronto, e muito obrigada pela sua simpatia e podermos passar a conhecer-nos, porque na verdade temos um trabalho muito afim. Eu sei que trabalha na área da literatura, e portanto a literatura é um campo muito vasto, não é estritamente a literatura latina ou a literatura grega, o que aliás por si só essas duas já dão pano para mangas, mas evidentemente há depois toda a literatura a partir da era cristã que nunca mais tem acabado até aos nossos dias, e portanto é sempre muito salutar até este contacto entre as pessoas das línguas e literaturas modernas e das línguas e literaturas clássicas, até porque as próprias literaturas falam entre si, não é? Os grandes autores falam sempre uns com os outros, não é? E o Platão também sabia disso. Aliás, agora estando aqui a olhar para a Alexandra Caetano, é um bom exemplo o Platão para falar, por exemplo, do Harold Bloom, e quando se fala das invejas quer dizer no sentido, há sempre uma competição entre poetas. O Platão não é poeta, mas ele tem sempre uma animosidadezinha em relação aos poetas, como vamos ver depois já daqui a pouco, e portanto, isto para dizer, é um disparate, não é? Nós estarmos afastados, não, estarmos aqui as três, é muito bom estar aqui convosco, o público da Universidade de Évora, que naturalmente é um público mais de línguas e literaturas modernas, mas é bom juntarmos para o mesmo fim, não é? Porque as literaturas estão de facto ligadas e, portanto, é bom que também nós nos juntemos a falar e não estejamos cada um para o seu lado. Enfim, muito obrigada e eu começo então esta sessão. Bom, eu em primeiro lugar começo por, vir falar de Platão num contexto de um projeto que tem como o seu mote a ekphrasis, não é? Que se nós virmos nos termos de uma definição singela, a ekphrasis é uma descrição. Depois vem mais pormenores, mas nós vemos no Hermógenes, na folha, ele diz ekphrasis é um discurso descritivo, e pronto, e depois pode continuar com mais pormenores, na verdade, é uma descrição. Portanto, vir falar de Platão num contexto destes, que tem este mote da ekphrasis, pode parecer um bocadinho contraditório, ou qualquer coisa com um bocadinho de falta de sentido, ou até um bocadinho de provocação. E isto porquê? Porque, na verdade, a ekphrasis normalmente está mais associada à literatura, ou então, no mínimo, a um discurso de retórica de tipo mais do aparato, que é o discurso que cabe dentro do género epivítico, portanto, não é propriamente um discurso, digamos, de tipo argumentativo, mas é um discurso de aparato, de ornamento, enfim. E, portanto, isto pode parecer um bocadinho contraditório, porque realmente o que nos vem logo à primeira ideia, a gente pensa, olha, o Platão é um filósofo, não é? E portanto, o que é que elas estão aqui, o que é isto? Não é? É um filósofo, e até, olha, colega Cristina, a professora Cristina, enviei-lhe o banquete. E, na verdade, depois o que me aconteceu há dias foi, eu fui procurar e depois conversando mais um bocadinho com a menina, se não está aí na filosofia, bom, veja lá, pode ser que esteja nas literaturas, e, portanto, enfim, e a menina o que me respondeu, não, a menina que me atendeu muito bem na livraria Almedina, aqui em Lisboa, não, porque esta obra é filosofia pura, e eu disse, toma lá que é para aprenderes, já te estão aqui a dar uma lição, e eu fiquei, porque nem disse mais nada, não é? Achei muita graça, não é? Isso à tradutora do livro. Exatamente. Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Porque a ekphrasis é sobretudo um procedimento discursivo que nós encontramos mais
na poética, na literatura, não é? Portanto, a primeira ideia que nos vem é que ele é um filósofo, não é? Bom, mas em todo o caso, isso poderia não ser um problema, não é? Porque nós sabemos que na arrumação dos saberes, justamente em nossa casa, até os livros, às vezes não é fácil, não é? Porque as categorias muitas vezes não são categorias inteiramente estanques. E, portanto, às vezes até há certos livros que nós nem sabemos bem onde é que havemos de arrumar. Pensemos, por exemplo, o Fernão Lopes nós arrumamos na literatura, mas na verdade nós sabemos que o Fernão Lopes também é um historiador, não é? E, portanto, às vezes há situações assim, e em particular também entre a literatura e a filosofia, ou até o nosso próprio discurso sobre textos literários ou sobre textos filosóficos, às vezes pode vacilar um pouco que tipo de análise é que estamos a fazer, mas até mesmo dentro dos autores propriamente, portanto, dos filósofos, dos poetas, enfim, da literatura, por vezes acontece que as fronteiras tocam-se e, se quiserem, exemplificando, por exemplo, o caso de um poeta grego ao qual Platão não sabia muito bem o que havia de fazer, porque realmente é muito grande. O poeta Píndaro, que nós conhecemos, um poeta, que é o grande poeta lírico grego, não é? Um poeta do século V a.C., ficou conhecido por estar a sua poesia associada àquilo que nos chega da sua poesia, estar associada às celebrações dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Píticos e Nemeus, enfim, dos grandes jogos da Antiguidade, embora na verdade ele depois, quer dizer, a referência ao atleta é muito rápida e na verdade depois ele detém-se sobre outras questões, não é? De tal modo que um grande estudioso de Píndaro, que se chama Michael Teunissen, falava dele como usava esta expressão, ele é um Dichter-Denker, quer dizer, Dichter, portanto, Dichtung, a poesia, um Dichter é o poeta, Denker, do verbo denken, portanto ele é um poeta pensador, denken significa pensar, não é? Ou se quisermos, enfim, mais próximo de nós, no tempo e no espaço, podemos pensar um poeta como, por exemplo, o Vasco Graça Moura, que tinha um certo pendor para o ensaio e sobre quem até o ensaísta Eduardo Lourenço disse num ensaio que aparece num livro, é um livro de uma editora do Porto, agora não me lembro exatamente, não sei se é não é Afrontamento, é uma editora do Porto, 7 ensaios sobre Vasco Graça Moura, e ele a certa altura diz que, na verdade, essa vocação de ensaísta, onde ele a cumpre melhor, é justamente na sua poesia, não é? Que tem, de facto, qualquer coisa de ensaio, não é? Ora bem, e claro, podemos virar isto também no sentido inverso, de facto, este diálogo de Platão, este diálogo, quer dizer, não é na verdade um diálogo, esta obra de Platão, embora haja diálogo, quer dizer, são várias falas que se vão sucedendo umas às outras, esta obra de Platão, o Banquete, de facto, não obstante tenha um pendor filosófico grande, e nomeadamente no que diz respeito a questões essenciais da filosofia platónica, como é a teoria das formas, na verdade é também uma obra literária, não é? Ou no mínimo, enfim, não é uma obra filosófica como as outras, nem uma obra filosófica seja como as outras de Platão ou como as outras, enfim, do resto da companhia filosófica ao longo dos séculos. Não é uma obra filosófica como as outras. Na verdade, o que nós temos é uma narrativa. É uma narrativa muito peculiar, é uma narrativa de um jantar em casa de Agaton, que é um aristocrata ateniense, que tinha vencido nos jogos, nas festas das Leneias, tinha vencido num concurso de tragédia. As festas Leneias são festas em honra de Dioniso. A palavra Leneias vem do substantivo lenos, que significa lagar,
portanto, o lagar das uvas, não é? Está tudo associado a Dioniso, que tem que ver com o vinho, toda a alegria efusiva, etc. E, portanto, para celebrar essa vitória, não é? E realmente nós começamos a ler o diálogo, não é? E vamos ficando, à medida que vamos avançando na leitura, nós vamos ficando com uma impressão muito vívida, muito clara de uma série de figuras, de todo um colorido de uma série de situações, não é? E isto, de facto, corresponde àquilo que diz na folha que eu enviei para as pessoas depois poderem seguir melhor. No texto número 2, o Hermógenes, enfim, podia ter escolhido outro autor teórico, há vários que poderiam dizer mais ou menos isto, e diz ele, é um discurso discursivo, como dizem, muito claro, vívido, e que traz para sob os nossos olhos aquilo que é mostrado, aquilo que se está a querer mostrar. E nós vemos, por exemplo, mesmo sem avançar, logo de início, não é? Nós vemos o primeiro excerto, nós começamos a ver, por exemplo, muito claramente a figura de Sócrates. E diz ele logo de princípio em 174. Portanto, ainda numa fala de Apolodoro, que é a figura que narra este jantar, que é um jantar que já tinha decorrido há umas décadas atrás, não é? E ele conta porque alguém lhe tinha contado, e conta aos outros, e depois, a certa altura, ele vai dizendo logo isto. Pois então, ele, o que me contou este jantar, que eu agora estou aqui a transmitir, pois então ele disse-me que encontrou Sócrates por acaso. Tinha ele acabado de tomar banho, calçava umas sandálias elegantes, o que muito raramente faz, e que lhe perguntou um dia assim, tão bonito, quer dizer, isto é vivo, nós vemos logo o Sócrates, enfim, a vir ter com o outro e a começarem a contactar, não é? E a gente percebe como é que o texto, não é? Encontrou Sócrates, portanto estamos no registro narrativo, de pretérito perfeito, mas depois logo aqui intercalado aparece um bocadinho de descrição. Calçava, eu tinha acabado de tomar banho. Tinha acabado, é o mais perfeito, mas depois calçava umas sandálias elegantes e depois até vamos para dizer, o que muito raramente faz, portanto até ficamos a saber mais qualquer coisa sobre Sócrates. Em muitos diálogos ele aparece, nos dá referências ao Sócrates descalço, não é? Aliás, até neste mesmo diálogo depois, mais para o fim, não é? Portanto, isto logo de início, e podíamos dizer, bom, isto é só um bocadinho, mas depois nós vamos avançando, podíamos ver, por exemplo, no discurso de Aristófanes. Aristófanes é um comediógrafo grego muito conhecido, é um dos convivas neste jantar, e conta uma história faz o seu elogio sobre o deus Eros, que é o deus do amor, não é? E conta uma história, como era a espécie humana nos seus inícios. Havia 3 géneros, um masculino, um feminino e um género, não é bem o género neutro, é aquilo que ele chama o andrógeno. E o andrógeno era composto dos dois, das características do feminino e das características do masculino. E tinham esta peculiaridade, tinha uma forma arredondada. E a certa altura começa mesmo a descrever, e a descrição é nestes termos que já lhes vou dizer. Deixem-me cá ver onde é que está o Aristóteles, que eu não pus aí, não pus na folha. E começa a descrever desta forma, e vou entrar a meio, portanto a descrição é muito maior, portanto apenas para vermos em termos de quantidade, não é? Como isto é. Depois, a forma de cada homem, e isto até nada isento de uma certa comicidade, nós começamos a imaginar estas figurinhas arredondadas, não é? Depois, a forma de cada homem, no seu todo, era redonda, com o dorso e os flancos arredondados, 4 mãos e também 4 pernas, 2 rostos iguais em tudo sobre o pescoço torneado, mas uma cabeça só, junto a ambos os rostos opostos um ao outro,
4 orelhas, 2 sexos e tudo mais como se queira conjecturar. Andavam de pé, como agora, para qualquer dos 2 sentidos que entendessem. Mas quando desatavam a correr a toda a pressa, parecia que iam às cambalhotas, com as pernas estendidas para o ar e assim rodando apoiados nos 8 membros que tinham e moviam-se rapidamente. E por aí fora. Portanto, isto pode-se prolongar ainda mais, não é? Bom, e há mais isto. É que dentro desta grande narrativa, que é a narrativa do jantar, ela é constituída, ela tem lá dentro uma série de discursos de encómio, uma série de discursos de elogio, ora, que se enquadra dentro de um tipo de retórica epidítica, portanto, de aparato muito mais próxima da literatura do que alguma vez pudesse estar da filosofia. Não é? E são uma série de discursos de todos estes convidas, uma meia dúzia, 7 convidas, penso que não estou a falhar no número, mas enfim, agora não importa, e dentro de cada um desses encómios há pequenas narrativas, não é? Também com uma série de elementos descritivos, não é? Como este bocadinho que vimos aqui do Aristófanes, não é? Bom. Mas, em todo o caso, agora voltando ao princípio, de facto, há aqui qualquer coisa de paradoxal, não é? Porque, na verdade, o problema é que nós sabemos que há, em Platão, até não só por este texto, mas também por uma série de outros textos de Platão, nós sabemos que há uma antipatia muito forte relativamente aos poetas na obra de Platão, não é? Em relação aos poetas e, claro, e podemos entender hoje em relação à literatura, não é? Porque digo isto porque muito aquilo que nós entendemos dentro do termo literatura hoje corresponde a muito do que são os poetas e uma série de outros textos na Antiguidade. O que acontece é que a palavra literatura, que é uma palavra latina e que já havia no século I, no tempo desses grandes autores, e que tem um correspondente grego, que é a gramática, simplesmente tinha um sentido mais abrangente. Não tinha o sentido que nós damos hoje à literatura, que, como as pessoas sabem, é um sentido que se começou a forjar mais recentemente, portanto, um sentido relativo a um determinado tipo específico de discurso, por um lado, e por outro lado, o sentido da literatura de uma determinada nação, não é? De um determinado país, e começa-se a esboçar, enfim, com o Voltaire, o Diderot, isso vem vem na teoria da literatura do Aguiar e Silva, depois as pessoas, os senhores alunos, poderão ver, se quiser, têm com certeza sempre acesso na biblioteca ou podem ter nas suas casas. Portanto, isto para dizer, há uma antipatia muito forte para com os poetas, quer dizer, uma série de outros discursos que hoje entendemos dentro do termo literatura, não é? E nós sabemos isto, por exemplo, quer dizer, nós podemos ver logo na República, que é um texto, enfim, muito representativo da obra de Platão, não é? De facto, os poetas são expulsos da cidade que é idealizada, que é uma cidade utópica, não é? Isto é uma cidade que não existe em parte nenhuma. O topos, digamos assim, é o não lugar. O significa não, topos é o lugar, como nós sabemos. Ora, mas então como é que é isto? Quer dizer, nós andamos aqui a ver se os nossos alunos leem realmente a literatura e agora vem este dizer que os poetas devem ser expulsos da sua cidade. Ora, mas em que sentido? Não é? Em que sentido é isto? Ora, se nós lermos, eu vou ler um excerto o terceiro excerto da Folha, é um excerto da República de 10.595b, e dizer-lhe o seguinte: a falar assim entre nós, pois não ireis contá-lo aos poetas de tragédia e a todos os outros imitadores, todas estas coisas, isto é, a poesia e a pintura, parecem ser uma mutilação para a inteligência dos que ouvem
e não têm um fármaco contra isso, que é dizer que é o fármaco, é o de conhecer, não é? As coisas tal como acontece elas serem. Ora bem, uma mutilação da inteligência, mas como, não é? Quer dizer, então nós lemos, sei lá, os franceses, o Balzac, o Essa de Queiroz, ficamos todos com a inteligência mutilada, eles não nos ensinam nada. Ora bem, em que sentido é isto? Pois, muito rapidamente, não é? Não vou estar aqui, não temos tempo para uma aula propriamente sobre filosofia, e tanto mais que eu começo por dizer que isto de facto também é uma obra literária e é para aí que quero tender. Mas muito rapidamente, a teoria das formas, o Platão vê o mundo ou tem uma percepção do real em função o mundo pode ser percebido em função de dois planos. Há um mundo das ideias, o mundo do inteligível, não é? Do verdadeiro, digamos, do que é imortal e imutável, e há um mundo do sensível, não é? Que é uma imitação, uma cópia, uma aparência de verdadeiro. Ora bem, e o acesso ao mundo das ideias faz-se pelo logos, pela razão, pela dialética, e por isso é que nós vemos sempre os diálogos de Platão, sempre aquele, e chamavam-lhe Moscardo com razão, não é? Quer dizer, estava sempre a atazanar ali as pessoas, olha lá, e sempre com um fim de chegar a uma conclusão, às vezes até mostrando ao seu interlocutor que afinal ele não sabia nada sobre aquilo de que sabia, sobre que achava que sabia alguma coisa. Não é? Esta é a via de acesso, é o logos, é a via de acesso privilegiada à verdade, ao mundo das ideias. Ora, o problema dos poetas, da poesia, é que, entende Platão, a poesia é, sobretudo, dirigida ao pathos, não é? Suscita o pathos, isto é, as paixões, não é? Ora, e os sentidos, para Platão, não permitem aceder à verdade. Portanto, neste sentido, e exemplificando, e podemos citar de novo a República, ele exemplifica as coisas sempre com coisas simples. Neste caso, uma mesa ou uma cama, e dizer, no texto 4, então, existem 3 camas, pois não ireis. Existem 3 camas, uma que existe na natureza, a qual podemos dizer, segundo julgo, que Deus modelou, ou foi algum outro? Nenhum outro julgo, diz o interlocutor. Bom, e diz Sócrates, há uma outra cama que foi o carpinteiro quem fez. E logo o interlocutor responde, sim, dizia ele. E outra vez Sócrates. E há uma que foi o pintor quem fez. Bom, e depois tem um intervalozinho e logo dali Sócrates pergunta de novo, mas e o que dirás que ele é relativamente à cama? E diz o interlocutor, bom, o que me parece seria mais ajustado chamar-lhe é imitador daquilo de que aqueles são demiurgos, quer dizer, modeladores. Portanto, a poesia e a pintura, porque depois ele, quer dizer, o pintor ou o poeta, porque fala de ambas as situações, não é? O poeta é um imitador, dá-nos apenas uma aparência de verdade, e portanto isto é um problema para Platão, não é? Ora, então, quer dizer, mas a nossa questão é, mas então como é que nós conciliamos isto com o banquete? Porque o banquete tem muito de uma obra literária, tem um pendor filosófico, é verdade, não é honesto negá-lo. Agora, também não é honesto negar que, na verdade, tem muito de uma obra literária. Ora, então, mas vamos ver em que é que ficamos. Quer dizer, de facto, uma parte substancial do banquete consiste numa série de discursos que ainda por cima, que são discursos de aparato, discursos de encômio, são elogios sobre Eros, que nós enquadramos dentro do género da retórica epidítica. Não é? De facto, os convivas logo de início decidem que vão passar o tempo, não é? Vamos preencher o tempo deste jantar com os discursos, diz o Euríximaco, não é?
tem no excerto 6, na segunda página da folha, se estiverdes de acordo, uma boa maneira de empregarmos o tempo seria com os discursos. Parece-me, pois, que deveria cada um de nós proferir um discurso a Eros, começando pela direita, discurso o mais belo que cada um puder. O que é importante é o mais belo que cada um puder. E Sócrates, e de facto, seguem-se os discursos, e Sócrates chega à sua vez e reclama, e diz, é que eu, por ignorância, claro, é uma ignorância simulada, não é? A gente já sabe como é que ele está a fingir, está-se a fazer de ingênuo. Não é? Eu, por ignorância, julgava que era preciso apenas dizer a verdade sobre cada coisa elogiada, que isto é que era o fundamento aqui do que nós estamos a fazer. Porém, depois, ao que parece, não era esta a forma de elogiar convenientemente, mas o que importa é antes atribuir à sua ação, a ação de Eros, as coisas mais grandiosas e belas que tivesse a dizê-lo ou não. E se não interessava nada, eu não vou fazer este tipo de elogio, é que não seria capaz, não é mesmo? Mas aquilo que é verdade, se quiserdes, pois muito bem, eu estou disposto a fazê-lo. Ora, então, como é que ficamos, não é? Portanto, nós vemos aqui, há um eco do que nós conhecemos do Platão, de outros diálogos, onde, claro, onde tem uma presença importante sempre a figura de Sócrates, de tal modo que não é fácil esboçar uma fronteira entre o que é o pensamento de Sócrates e o que é o pensamento de Platão. É sempre uma, entre outras questões em torno de Platão, esta é uma delas, não é? Porque nós vemos muitas vezes o espírito do texto recai sobre aquilo que diz a figura de Sócrates. Bom, e em que é que nós ficamos? O problema é que, exceto o discurso de Sócrates, todos são discursos encomiásticos, não é? E claro, nós vemos, não é, na intervenção de Sócrates, podíamos pensar que a intervenção de Sócrates vem anular as outras. De facto, ele faz, digamos assim, uma certa batota, como ouvi numa ocasião o professor Frederico Lourenço, aliás, num artigo que ele escreve justamente sobre o banquete, há muitos anos, sobre o discurso de Aristófanes no banquete. Ele diz o Sócrates faz batota. Exatamente. Ele não faz um discurso como os outros. O que ele faz, ele conta uma história sobre um encontro que teve com uma figura feminina, uma mulher de Mantineia, Diotima, e o que aconteceu nesse encontro? E o que aconteceu é que ele próprio ficou, há uma série de pergunta-resposta, e ele próprio é que ficou na situação em que habitualmente põe os seus interlocutores, não é? Levar-los a perceber a respeito de um determinado tema que afinal não sabiam tanto quanto pensavam que sabiam. Ora bem, aqui nós vemos de facto nesta parte do texto, de facto, há um pendor filosófico, não é? Até porque, ainda por cima, o seu discurso sobre o Eros, na sua narrativa, na verdade, há uma associação de Eros àquilo que nós sabemos que é a sua teoria das formas, não é? O amor fica associado a uma certa elevação da alma humana, não é? A visão do belo no rosto do amado implica uma ascese da alma e, portanto, isso tem tudo a ver com a filosofia platónica. Pus aí apenas um pequeno excerto do discurso de Diotima para dar apenas uma ideia e dizê-lo, começando a partir das coisas belas, portanto, isto é, no banquete 211 CD. Começando a partir das coisas belas, até chegar à causa do belo, é andar sempre como se em escadas. Portanto, há uma ascese, não é? A partir de 1 até 2, de 2 até todos os corpos belos e de todos os corpos belos até às belas atividades e até concluir aquele conhecimento que não é outro senão o conhecimento daquele belo para que, chegando ao fim, se conheça o que é o belo em si mesmo. Bom, isto realmente ecoa aqui uma parte substancial neste discurso de Sócrates sobre Eros, ecoa uma parte substancial da sua filosofia, não é um pormenorzinho,
não é? E de tal modo que realmente muitos estudiosos valorizam este discurso, por vezes até deixando os outros, às vezes ficando só a falar sobre este discurso. Ora, mas o problema é que o texto não é só este discurso, não é? Para termos uma ideia em termos do aspecto geral, enfim, nesta edição da Tinta da China, a totalidade da obra ocupa 82 páginas, a totalidade da obra de Platão, do Banquete, ocupa 82 páginas, e o discurso de Sócrates, dessas 82, o discurso de Sócrates, aliás, a intervenção de Sócrates corresponde a 19 páginas. Portanto, nem 20%. Não é? Ora, o que é que nós fazemos com o resto do texto? Claro, isto não é só uma questão de quantidade, é a gente ver como é que as coisas são distribuídas, não é? Mas, de qualquer modo, o que é que nós fazemos com o resto do texto? É que nem podemos dizer sequer que o texto de Sócrates vem pôr em causa tudo mais que está para trás. Até porque, por um lado, não entra necessariamente em contradição com tudo o que está para trás. Embora às vezes entre, por exemplo, o discurso imediatamente anterior ao de Sócrates é o discurso de Ágaton, que é justamente o anfitrião deste jantar, o tal que tinha vencido no concurso de tragédias nas festas leneias e cuja vitória estavam todos a celebrar. Pois ele faz, no discurso dele, Eros é um jovem muito belo, e ele faz corresponder ao belo, situa o belo sobretudo no corpo. Sócrates situa a questão do belo na alma e não no corpo. Portanto, claro, evidentemente, isto dá um abanão no discurso de Ágaton. Pois muito bem, mas o problema é que o texto, não há nada no texto que me diga claramente qual é que é o espírito do texto. Não é porque o texto tanto afirma o discurso do Ágaton como o de Sócrates. Não, quer dizer, entre um e outro não há um articulador lógico do tipo, então, se isto é assim, então devemos concluir assim. Não há nada disso, não é? O discurso de Sócrates, a intervenção de Sócrates, surge simplesmente a par de uma série de outros discursos. O que pesa sobre o discurso de Sócrates é que realmente nele ecoa uma parte substancial da filosofia platónica, mas isto não pode ser argumento. Ler um texto não é só olhar para fora dele. Claro que é importante olhar ao contexto. Também não vamos em extremos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Nas questões da teoria, enfim, a gente concentrar só aqui no texto, fingir que o texto caiu de paraquedas e que se situa fora do tempo e da história. Não, isso também não. Mas também não vamos cair no extremo oposto. Ler este texto, a leitura deste texto, não se situa só fora deste texto. A leitura deste texto também se situa dentro deste texto, não é? E, portanto, nós temos de atender ao conjunto do banquete, não é? E o que nós temos é, sobre o amor, há várias perspectivas, há perspectivas variadas sobre Eros que vão sendo postas em paralelo. Nós temos, por exemplo, a perspectiva de Pausânias, que fala sobre a importância de se amar de forma decorosa, decente. E para este decente, justamente, ele usa a palavra kalos, que é etimologicamente aparentada de kalos, que é o substantivo. Kalos é o advérbio, digamos assim, belamente, de forma decente. Kalos é o adjetivo que significa belo e a partir do qual nós podemos podemos substantivar este adjetivo na forma de neutro, to, que é o artigo, kalon, para dizer o belo. Não é? Portanto, até há uma ligação entre os vários discursos, porque o kalose vai tendo sempre resoluções diferentes, nem sempre contraditórias
entre si, não é? E por outro lado, os vários interlocutores vão também falando da alma, até que se chega ao discurso de Sócrates e ele cruza as duas coisas e acrescenta-lhes mais sentido, não é? Portanto, há o discurso de Pausânias, há o discurso do Aristófanes, por exemplo, ele diz que cada um quer encontrar a parte que lhe cabe, não é? E quer encontrar a parte que lhe cabe, porque no discurso de Aristófanes eram aquelas figuras arredondadas, muito engraçadas, não é? Com o dobro dos braços do que nós temos, o dobro das pernas e assim. E o que aconteceu é que, a certa altura, diz ele no discurso dele, essas figuras foram, por Zeus, cortadas ao meio, porque eles se portaram de forma insolente, então cortou-os ao meio. Ora, e o que acontece é que desde aí cada um tenta procurar a outra metade. Ora, isto nem entra assim tanto em contradição com o discurso de Sócrates, como parece que queria fazer crer Diotima, que diz a certa altura a Sócrates, eu não vou cá nessas conversas do cada um procurar a sua metade. Pois é, mas a verdade é que no discurso de Sócrates nós vemos, quando ele dialoga um bocadinho com Agaton, que na verdade ele chega à conclusão, pois o Eros, quer dizer, cada um quer aquilo que lhe falta, que deseja, não é? Deseja no outro aquilo que lhe falta. Portanto, tem um bocadinho a ver com este discurso de Aristófanes. Portanto, os vários discursos vão sendo postos em paralelo. Às vezes já há alguma coisa de contraditório, mas nem sempre. Muitas vezes até são complementares. O discurso de Eryxímaco, por exemplo, que é um médico, que existiu, de facto, ele fala de uma visão do amor em termos cósmicos, não é? Quer dizer, qualquer coisa que está presente na natureza, em toda a natureza e o seu desenvolvimento, e, portanto, isto até pode ser complementar da visão, não vem contrariar nada a visão socrática de Eros, não é? Bom, e sobretudo, após o discurso de Sócrates, aparece, no fim, o discurso de Alcibíades. Alcibíades é outro rico ateniense, aparece a deshoras no banquete e, pelos vistos, já estava muito bebido, não é? Já tinha bebido demais, vem com uma grande algazarra. E, na verdade, o discurso que ele faz não é um discurso sobre Sócrates, ele já vem atrasado, não entra naquela combinação, faz o discurso sobre Sócrates. O discurso que ele faz não é um discurso sobre Eros, como todos tinham combinado, ele faz um elogio de Sócrates, ainda por cima, o que é mais engraçado. E o que tem este discurso de Alcibíades é que ele vem questionar seriamente algumas ideias platónicas, não é? Nomeadamente no que diz respeito ao aspecto do sensível, não é? No que diz respeito a aceder ao mundo das ideias, não é? Portanto, no discurso de Agaton, do jovem Agaton, ele tinha valorizado o corpo, depois vem Sócrates e valoriza a alma, situa o belo na alma, e agora vem Alcibíades dar um safanão outra vez nisto. É como se estivéssemos sempre a ponderar, a dizer e a reponderar, não é? Porque ele queixa-se, não é? Queixa-se de uma ocasião em que tinha convidado Sócrates para ir lá, para estar com ele, e diz-lhe, no excerto número 6, a linha... Esperem lá, deixem-me ver se eu pus aqui o que queria. Cá está. Não, eu vou antecipar um excerto, é o excerto dos excertos número 11, é o da linha C. Diz ele que tinha estado com Sócrates e diz ele assim, já de pé, vesti-lhe a minha capa, que era inverno, e estendido sobre o velho manto dele, lancei os braços a abraçar este homem verdadeiramente divino e maravilhoso, e assim fiquei deitada a noite inteira.
Com estas tentativas que tive, ele mostrou-se superior e com desdém, riu-se da minha juventude e injuriou-a. Sabeis bem que, tendo-me deitado com Sócrates, nada de mais extraordinário acontecera do que se tivesse dormido com o meu pai ou com um irmão mais velho. Bom, evidentemente nós sabemos aqui neste diálogo, embora não seja muito certo se a mulher fica completamente excluída, às vezes por certas formulações, simplesmente o enfoque não é esse, não é? Está-se a falar da homossexualidade masculina, sobretudo numa certa idade, quer dizer, há um período da educação em que há uma espécie de um mentor, digamos assim, há uma relação de um homem mais velho, um pedagogo, com o jovem, não é? E, portanto, ele notoriamente queixa-se. E no discurso de elogio, ele, na verdade, aqui, ele elogia Sócrates, de facto, mas até faz um bocadinho de censura a Sócrates, porque ele diz, ele injuriou, ele gozou com a minha juventude, tratou-me mal, não é? Bom, mas isto para dizer, portanto, está aqui a ser posta em causa, são os sentidos como possibilidade de acesso ao mundo das ideias, enfim, como percepção das coisas. Quer dizer, na verdade também somos sentido, não é? Felizmente nas histórias da filosofia que também apareceu um Aristóteles na história da filosofia, não é? Quer dizer, não é só, a verdade não se situa só lá, não. Bom, agora estou eu quer dizer, a deixar aqui a minha deixa, não é? Portanto, sobretudo a seguir ao discurso de Sócrates, enfim, até se pensássemos que o discurso de Sócrates vinha pôr em causa tudo o que está para trás, a seguir ao discurso de Sócrates aparece o discurso de Alcibíades, a elogiar Sócrates e ainda por cima, mediante esse elogio a Sócrates, a pôr em causa, a dar um abanão significativo na filosofia platónica, nomeadamente no que diz respeito aos sentidos, não é? Há uma valorização dos sentidos no discurso de Sócrates, porque quando ele diz que Sócrates o rejeitou, ele está a censurá-lo, ele está a queixar-se. É um discurso de elogio, mas, como diz ele no fim, como vistes, foi o elogio, e com o que não era tão elogioso, não, quer dizer, não, cada um que ouviu se terá percebido disso. Portanto, há aqui também, na verdade, uma afirmação do discurso de Alcibíades. Não há nada no texto a dizer que o discurso de Alcibíades não conta. Não, ele até vem depois do de Sócrates. Se quiséssemos pensar assim, não é? Então era só o de Alcibíades que importava. Não é? Há uma clara afirmação deste discurso neste diálogo platónico. Portanto, repara, não é fácil ajuizar qual é o sentido do texto. Não há a prova concreta em que nos possamos ancorar, não é? Vai havendo a nossa sensibilidade, ora aqui, ora ali, é mais cómica, é mais assim, é mais assado. Não é fácil ajuizar. Em todo o caso, eu penso que podemos tentar perceber alguma coisa, não é? Ver como é que os textos estão encaixados no seu conjunto, não é? Como é que o texto está construído, não é? Porque não é evidente que o discurso de Sócrates deixa para trás tudo o que constitui esta obra, não é? Ora, e eu vou aqui salientar uma coisa quer dizer, fico neste argumento, que é o que eu penso que salta mais à vista, é que há uma certa simetria na construção deste texto. E nós vemos isso logo, começamos a ver logo, primeiro em pequeninos aspectos. Logo no início, quando estão todos a combinar, vamos fazer discursos sobre o deus Eros, não é? Vamos fazer uma série de discursos sobre o deus Eros, cada um elogia, não é? Então, a combinar, e a certa altura decidem, bom, o Araximenes, então decidem que não vão beber como na véspera. Olha, eu não tenho força já, e tu como é que te sentes? Não, eu cá também não. Pois, não, vamos ver porque eu estou muito cansado, já não aguentaria outra, não vamos beber. Bom, e a tocadora de aulos? Aulos é um instrumento de sopro
Normalmente esta palavra aulos aparece traduzida como flauta, mas na verdade não se trata de uma flauta, não é uma flauta como a flauta de bisel ou a flauta transversa, não. É mais um instrumento do tipo do oboé. Portanto, que tem uma embocadura dupla. Bom, o aulos está associado a todo o mundo dos festejos dionisíacos, todo um tipo de música, um ritmo mais de algazarra, não é? E decidi dizer Ixima logo no início médio, dizer, bom, então mandamos embora a tocadora de aulos, ela que fique lá entre as mulheres lá. Bom, e no fim... Alcibiades, quando chega, justamente vem com uma tocadora de aulos. E mais, ele era trazido por ela, porque como ele já vinha completamente entornado, ele já nem se aguentava bem, vinha apoiado na tocadora de aulos. Repara, são pequenos pormenores. Nós até podemos pensar que o Platão nem reparou nisso. Não, não são pormenores. Não é? Porque há uma simetria, de facto. E uma característica de muitos dos textos clássicos, mesmo muito clássicos, é a simetria das obras, como nós vemos depois ser transferida. Por exemplo, nós vemos num poeta português como o Camões, as Lusíadas, aquilo é tudo muito simétrico, e na lírica, e etc. Portanto, não é um pormenor a tocadora de aulos no princípio e no fim, porque depois há mais coisas. Bom, tinham combinado de início, em relação à embriaguez, por exemplo, tinham combinado de início que ninguém bebia até querer, não é? A ver quem é que... Ninguém bebia a competir, a ver quem é que era capaz de beber mais. Não, cada um ia beber com termos e só aquilo que quisesse, de que tivesse vontade. Pois bem, no fim, o Alcibiades desaparece completamente bêbado e esfuziante, é uma algazarra muito grande. Bom, e depois esta simetria, nós podemos vê-la em particular mediante justamente as duas figuras de Sócrates, a figura de Sócrates e a figura de Alcibiades. Há certos elementos, se repararem, eles chegam ambos atrasados. Sócrates, ainda, apesar de tudo, no princípio do jantar, e Alcibiades, mais no fim, mas chegam ambos atrasados e em torno de ambos há uma certa agitação. Bom, Alcibiades, porque, claro, vem com aquela algazarra toda festiva e a tocadora de aulos e toda uma fanfarra, podia ser um cortejo dionisíaco, não é? E o Sócrates, porque a vida dele suscita logo uma certa disputa, não é? Uma certa cenas de ciúmes entre quem se senta ao pé de quem, e porque, reparem, é o discurso de Ágaton, depois é o de Sócrates e o de Alcibiades, porque eles estavam próximos no jantar, porque os discursos vão sendo de acordo com a disposição, quem estava primeiro era este, e depois é aquele, e depois é aquele, e eles acabam por ficar próximos os três, todos três, um do outro. Está o Ágaton, Sócrates e o Alcibiades, não é? Portanto, chegam e há, em relação a Sócrates, não é? Ele é um bocadinho, disputam ali os lugares. No fundo, passando isto até para, em termos de sentido do diálogo, nós até podemos pensar, ora bem, se o Ágaton valoriza, situa o belo no corpo, Sócrates situa na alma, Alcibiades vem dar um abanãozinho nestas, vem-nos fazer reponderar, é como se, com a cena dos lugares, a disputa entre os lugares, o sentido era como se fosse também, à vez, os três sentidos convivem harmoniosamente, é à vez, ora um, ora outro, não é? Numa tentativa de conciliação daquilo que na realidade não é conciliável, porque nós sabemos que esta contradição fundamental passa para a literatura europeia, para os poetas, não é? E, portanto, é como se eles tivessem... Portanto, há, de facto, uma certa agitação em torno dos dois que chegam atrasados.
E eu pus na folha, pus alguns excertos, não é? No excerto número 10, em relação ao Sócrates, diz-se sobre ele. Por fim, lá apareceu. Nem tinha passado muito tempo, como era costume, o jantar estava bem a meio, e diz-lhe então a Ágátone que, por acaso, ficara sozinho, reclinado no lugar da ponta. Vem para aqui, Sócrates, tenta ao pé de mim para me contagiar do teu saber. Aproveitarei ao pé de ti do que aprendeste ao pé do vizinho. Bom, isto no princípio, portanto, ainda em 175 CD no princípio do diálogo. E no fim, lá vem o Alcibiades. E, portanto, ainda no número 10, e agora a citação B. E de súbito, porém, há um grande burburinho à porta, como se de um cortejo de festa, e ouve-se o som da tocadora de aulos. E não muito depois, ouve-se a voz de Alcibiades à entrada, bastante ébrio e em altos brados. Não é? Portanto, é como se Platão fosse escrever, como se fosse fazendo uma tapeçaria, não é? Com os motivos são simétricos, como num tapete de arraiolos, não é? E perto de Évora. E ele vai compondo da mesma maneira. Quer dizer, isto é de facto um procedimento muito mais literário, não é? Digamos assim. Bom, por outro lado, ainda nesta simetria, um aspecto importante é, por exemplo, a insistência na firmeza de Sócrates e de várias maneiras, logo no princípio, até, enfim, podendo suscitar alguma gargalhada, a maneira como ele é posto logo aí no texto número 11, à linha A. Portanto, todos perguntam por Sócrates, mas então, e ele ainda não apareceu, e como é que é? E o anfitrião, o Ágátone, diz a um criado, vai lá ver onde é que ele está, não sei o quê, e o outro diz, não, deixem-no estar, e diz, é que ele estaca de vez em quando a tentar perceber alguma coisa, e diz o texto, mas não, dizia Aristóteles, deixem-no, é que ele tem este hábito, por vezes afasta-se onde calha e estaca paralisado. Acho que não tarda nada, há de chegar. Por isso não o perturbem, deixem-no. Ele tinha ficado lá paralisado à porta do vizinho a pensar. Ora, isto até é um bocadinho cómico, não é? E depois, no fim, o próprio Alcibiades se refere a este aspecto e refere-se por 2 vezes no seu discurso. Numa das vezes é uma forma elogiosa, noutra das vezes não tanto. Diz ele, quando fala de Sócrates, portanto, já mais no fim, isto no discurso de Alcibiades, diz ele, ora certa vez, estando ele ali nas suas meditações, estacou logo pela manhã a observar, e como não discorresse, não prosseguiu, e ele estacou, buscando a sua ideia. Era já meio-dia e as pessoas apercebiam-se e com espanto iam dizendo umas às outras que Sócrates se pusera a refletir desde manhãzinha e que ali estava parado. Aliás, até há mais do que uma vez, até são 3 vezes em que ele se refere a este aspecto. Esta ficamos assim, dá-nos vontade de rir, ficamos indecisos. Mas há uma vez em que ele se refere à firmeza de Sócrates, de facto, como elogio, pela forma, contando os episódios que tivera com ele em campanha, e, de facto, aí é de uma forma elogiosa. Mas depois, quando se refere ao facto de ter estado com ele e que ele dormiu com ele, abraçadinha dele, e foi como se, enfim, tivesse dormido com o irmão ou com o pai, aí nós percebemos, ele diz claramente, ele tratou-me mal, não é? Portanto, quando fala da firmeza, é num sentido de censura. Portanto, há um certo paralelismo. Por um lado, fala-se no princípio, esta firmeza e este ficar estático, o Alcibiades também, mas no fim, e a maneira como se fala é, ora nós esboçamos uma gargalhada, ora não é? Portanto, ficam no ar, as tuas ideias não sabemos como interpretar, como ajuizar. E este aspecto, esta simetria relativa ao modo como se fala no fim e no princípio da firmeza de Sócrates,
por sua vez, entra em paralelo e em oposição com a algazarra de Alcibiades, com o seu aspecto esfuziante. Ainda por cima, com este pormenor, é que justamente o próprio Sócrates anota o facto de Alcibiades, apesar de já estar mais do que embriagado, produziu um discurso como se estivesse no perfeito domínio da sua razão. Portanto, e é o próprio Sócrates que anota isto, não é? Portanto, não é fácil ajuizar. Bom, e por fim, são ambos, Alcibiades e Sócrates, que, antes de começarem a falar, ambos se propõem dizer a verdade. Já vimos no excerto relativo a Sócrates, comecei logo quando disse, bom, é um texto constituído por uma série de discursos de elogio, de facto, era aquilo que tinham combinado logo desde o início, e o Sócrates, quando chega à vez dele, bom, eu vim aqui, enfim, ingenuamente, pensei que o que queriam era a verdade, mas afinal o que é cada um dizer o mais belo que puder sobre o Deus. E Alcibiades também diz que se propõe dizer a verdade. Simplesmente eles, quer dizer, há de facto um paralelismo, há uma simetria, não é? São os dois, cada um à sua maneira, cada um com o seu sentido da verdade. O sentido em Alcibiades é o sentido do relato das coisas que aconteceram, tanto que ele diz a Sócrates, e não me deixarás mentir, se alguma coisa do que eu estou aqui a dizer não foi exatamente como aconteceu, tu diz-me. E claro, e depois o que se faz é ajuizar sobre esse relato e, em função disso, estabelecer uma verdade. Mas, de facto, quer dizer, ambos têm a preocupação da verdade. Simplesmente a verdade para um e a verdade para o outro são coisas ligeiramente diferentes, não é? Portanto, o que me parece sobre este texto, não é que realmente ele questiona uma série de alicerces, um certo alicerce, é o próprio Platão que se questiona a si próprio e que ironiza, não é? Ele é célebre pela sua ironia, justamente a palavra ironia é composta por um verbo grego que significa perguntar, a eironeia, em grego, a palavra eironeia é composta da mesma etimologia de um verbo que é o verbo eromai, que justamente significa questionar, não é? E eu penso que, honestamente, é isto que ele faz, não é? Quer dizer, os discursos são postos em paralelo, não é? Não se decide relativamente à questão dos sentidos, da mesma forma que, por exemplo, nós podemos ver muito mais tarde, no texto de Camões, na Ilha Namorada, não é? No canto nono aparecem as ninfas e toda a sua sensualidade, que ali é afirmada, tal como o texto do Banquete afirma o discurso de Alcibiades, não é? E então depois é que prosseguem, há um banquete, exatamente, onde cada um tem a sua parceira, a sua ninfa, e é então que a deusa Tétis mostra a máquina do mundo a Vasco da Gama, e o texto diz muito claramente que é preciso, agora, a partir daqui, é preciso seguir com firmeza, não é? Mas também Camões não estabelece, não tem um articulador lógico entre as duas partes do episódio. Afirma as duas partes do episódio, não é? E eu penso que Platão ironiza mesmo, não é? Claro que a gente conhece o Platão da República, e o Platão da República é um bocadinho fundamentalista, aquilo é uma cidade utópica, e não tínhamos ilusões. Quer dizer, são importantes formulações na cultura ocidental, as diversas utopias, seja a de Platão, seja muito mais tarde a de Thomas More, mas, na verdade, aqueles lugares inexistentes, aqueles não lugares,
não são, quer dizer, não são lugares onde nós quiséssemos viver. Eu pelo menos, eu não queria, não é? Mas são formulações importantes, é evidente, não é? Portanto, fica esta dúvida. E é esta dúvida essencial, esta contradição essencial, que se nós vimos, passa. É engraçado, porque é isto que passa para a literatura ocidental, já na era cristã, não é? Se a gente pensar na poesia medieval, que começa com a Provença, não é? A canção do trovador, não é? E que depois a poesia nossa medieval, a poesia galaico-portuguesa, não é? A amada é vista com atributos tais que nós sabemos são de influência platónica, e justamente são esses atributos que suscitam o melhor do amado, não é? Portanto, e mais, e além de questionar os alicerces da filosofia platónica, com esta peculiaridade, é que de facto não é inteiramente um discurso filosófico, é muito também um discurso literário. Porque nós não eliminamos os outros discursos, e são. O discurso de Aristófanes é um belíssimo discurso. E é o Platão que o escreve, quer dizer, ele é verdadeiramente, aliás, já agora, um artista de língua grega, não é? E, enfim, era isto que eu tinha para lhes mostrar, era este sentido, quer dizer, por um lado, há um questionamento de um certo alicerce da filosofia platónica, que não é um pormenor, e por outro lado, um questionamento do próprio discurso que ele privilegia e que é o discurso com a dialética, que também aparece nesta obra. O problema é que esta obra não é só isso, é, a meu ver, também muito uma obra literária. Muito obrigada por me terem ouvido. Termino por aqui. Obrigada, Mafalda. Eu não sei se a Cristina quer falar já ou se eu posso. Estás com o som desligado, Cristina. Estava com medo para ver se aqui algum som que interferisse. Não, queria agradecer muito a estimulante palestra sobre o banquete e, eventualmente, teria uma pergunta, mas não sei se a Alexandra se quer. Eu tenho aqui 3 perguntas para a Mafalda. Eu vou fazer as 3 e depois pedi à Mafalda que respondesse pela ordem, se as quiser considerar, todas naturalmente, pela ordem que quiser. A primeira pergunta é se no banquete é a literatura que põe em causa a filosofia. A segunda pergunta é quais foram as principais dificuldades e os principais desafios encontrados na tradução do banquete. E a última seria uma espécie de mensagem que eu pedi à Mafalda que nos deixasse aqui um testemunho para os nossos alunos e leitores mais jovens, muitas vezes afastados da cultura greco-latina, que razões é que podemos aqui aduzir para os levarmos a aproximarem-se da literatura grega, da literatura latina, da filosofia grega. Que testemunho e que mensagem é que podemos aqui deixar aos alunos mais novos? Não sei se preferem que eu responda já às perguntas da Alexandra e depois como é que preferem a ordem. Sim, pode ser às perguntas da Alexandra. Muito bem. Então, começando pela primeira pergunta, se é a literatura, esta é para mim a mais difícil, se é a literatura que questiona a filosofia. Bom, quer dizer, aqui o resultado prático é esse. Não sei qual é que é, quer dizer, é que justamente o que me parece que é difícil neste texto é que é difícil nós percebermos qual é que é o seu espírito, não é? O que é que realmente Platão... A única coisa que eu consigo perceber é que ele realmente se questiona a si próprio, não é? Na sua filosofia, e acaba por fazê-lo, não sei se conscientemente ou não só na sua filosofia, como também relativamente ao tipo de discurso que ele privilegia, e que é, e ele normalmente privilegia o discurso filosófico, mas aqui não é que ele deite fora o discurso filosófico,
mas na verdade ele tem uma obra que não é o seu habitual e, portanto, acaba por questionar que seja só o discurso filosófico, conforme ele o entende, que permite aceder. Agora, não sei se é a literatura que questiona que põe em causa, acaba por pôr neste sentido, quer dizer, a literatura também é válida, ou não sei se o próprio Platão, não, eu penso que ele sabe, isto é intencional, não é? Quer dizer, é ele a querer, é ele a querer questionar-se a si mesmo, embora, claro, não pondo em causa o valor da sua obra, não é? Quer dizer, eu penso que qualquer grande autor, qualquer grande figura intelectual, seja um autor de literatura, ou seja, enfim, um ensaísta, eu penso que qualquer grande figura, os grandes não temem a contradição. Porque a contradição, e portanto ele não teme, não é? Embora ele, quer dizer, a gente conheça a obra dele, mas quer dizer, ele não teme pôr-se em causa, não é? Ele é muito grande. Claro, depois sabe que há outros para trás, os poetas também, ele, em relação ao Homero, não é? O Homero, para ele sabe que o Homero é muito grande, mas, quer dizer, ele não, é isto, eu penso que ele não teme pôr-se em causa, não é? A si mesmo. Não é? Em relação à dificuldade na tradução, é claro, há várias, não é? E, portanto, uma tradução é sempre uma leitura. Olha, vejam, um exemplo muito simples. Traduzir uma palavra, por exemplo, como a palavra paideia, a palavra grega paideia. É uma palavra que aponta simultaneamente para duas coisas. Nós, para traduzirmos, em português usamos a palavra cultura, mas educação simultaneamente, não é? Ora bem, no ato de tradução eu tenho de escolher. Não posso estar constantemente a pôr duas palavras, às vezes mais, porque às vezes o problema... E depois vem um tradutor e privilegia mais este sentido. Vem outro, privilegia mais aquilo. É o que acontece desde que, por exemplo, desde que quando Roma quis, que é o que nos antecede na questão da tradução, quando Roma quis traduzir o legado grego para a sua cultura, portanto, quando Roma começou a fazer-se uma língua de cultura, deparou com vários obstáculos. Por exemplo, coisas tão simples como traduzir a própria palavra cultura. A própria palavra paideia do grego. Não é? Eles usaram a palavra cultura que eles já tinham no seu léxico. Simplesmente a palavra cultura não abrangia, era uma palavra muito ligada ao campo. Não é? E, portanto, eles, quer dizer, adotaram-na alargando-a a um novo sentido. Não é? E a palavra passou a significar metaforicamente também a cultura do espírito. Não é? E, portanto, mesmo ainda hoje, não tenhamos ilusões que ainda deparamos, porque não pensemos que traduzimos a Grécia toda já só porque temos Roma por meio. Ainda hoje deparamos com dificuldades, quer dizer, a tradução é uma tentativa, não é? Nunca é... portanto, quando nós traduzimos, o que acontece é que necessariamente deixamos para trás uma parte do sentido, como nós vemos por esta simples palavra paideia, nós ou vamos pôr cultura ou educação, e estou a abreviar muito, porque os problemas, para traduzir uma simples palavra só para o léxico, os problemas são, quer dizer, há múltiplas possibilidades, não há esta correspondência unívoca, não há, e não é só porque é uma língua antiga, porque nós sabemos que mesmo entre as línguas modernas, não é? Não há essa... portanto, por um lado, há um mundo de sentido que fica retido no texto original, e, por outro lado, necessariamente, com o termo que eu usei,
que tem, entretanto, após Platão e séculos de literatura. Estou aqui a falar da cultura, mas há uma série de outros termos, quer dizer, de todo um diálogo, não é? Entretanto, a palavra que eu usei para traduzir o substantivo que está no original, necessariamente pode acrescentar-lhe uma pitadinha de sentido que ele não tem no original. A tradução é isso. Agora, tentemos transferir este problema para a sintaxe. Bom, isso então, não é? Porque o sistema verbal grego é, por demais, complexo, não é? E, portanto, agora, é isto que é desafiante, não é? É isto que é desafiante, porque nos põe necessariamente a pensar o mundo, porque nos põe a pensar no nosso próprio discurso sobre o mundo, nas nossas próprias categorias, na nossa própria linguagem, não é? Bom, e por fim, o nosso próprio português, a língua que mais amamos, nós queremos esticá-la ao máximo, para ver se ela aguenta o grego, não é? Porque não é dar em português o mesmo português. Não, o que está lá na sintaxe é, a certa altura, eu lembro-me de que logo no princípio havia uma frase, eu vou-lhes ler. Logo no princípio, em relação a Sócrates, em relação, espera lá, não, logo no princípio, quando ainda o Apolodoro está a falar com o companheiro, portanto, antes de começar a narrar o jantar, ele pergunta-lhe quem é que era o Aristodemo, que foi o que contou a Apolodoro o jantar que o Apolodoro conta aqui no banquete. Ele diz, era um certo Aristodemo de Citadeneia, um homem pequenito que anda sempre descalço. Ele esteve presente na reunião. Era um apaixonado de Sócrates e julgo que nessa altura o mais de todos. Reparem, o apaixonado, era um apaixonado de Sócrates, enfim, é uma categoria que tanto pode ser quer dizer, tanto pode ser um particípio verbal, não é? E daí o mais de todos, como pode ser quer dizer, um adjetivo até com um valor de substantivo. E em função disso, assim eu ponho o mais de todos, ou não uso aqui um advérbio, não é? Mas eu usei um advérbio intencionalmente, porque a frase começa com um valor de adjetivo substantivado até, mas depois torce de tal maneira que o que eu tenho lá é mesmo um advérbio, não é outra categoria morfológica. E, portanto, mas isto aguenta, o português aguenta perfeitamente, não é? E, enfim, e outras coisas, quer dizer, a gente é mesmo uma luta, mas no melhor dos sentidos, quer dizer, às vezes não há uma correspondência que nos permita em português, mas nós estamos ali a ver se o português aguenta para não transformarmos tudo em português de maneira a pormos o português mais corriqueiro, mais facilmente aceitável. Nós temos de ver se conseguimos chegar ao grego e se o português aguenta, que aliás é o que faz que as línguas, digamos assim, se desenvolvam de modo a fazerem-se línguas de cultura. Foi o que no nosso Renascimento fez que uma série de autores começaram a ser traduzidos de forma mais sistemática para latim, depois aqui para as línguas da Península Ibérica, e é isso que faz que o português não foi indiferente o Cícero ter entrado no português, o Platão, o que quer que seja, não é indiferente, não é? Porque o português se foi gradualmente desenvolvendo
com a entrada desses autores, porque isso dá mais possibilidade ao dizer e, portanto, ao pensar o mundo. E esse processo nunca está acabado. Nós não podemos ter uma atitude, agora chegamos a este ponto, não, o processo nunca está acabado, porque o mundo vai evoluindo sempre com mais séculos e, portanto, justamente a dificuldade que é dessa ordem, porque não há uma correspondência unívoca, é simultaneamente aliciante, porque nos dá um contacto com a nossa própria língua muito privilegiado, não é? Não sei se respondo de alguma maneira, claro, há inúmeros exemplos, não é? Na tradução há sempre imensas, estas dificuldades são, quer dizer, são o trabalho de cada dia e são de facto aliciantes. Ora, o que eu, agora a terceira pergunta, o que eu poderia dizer às pessoas mais jovens, razões de proximidade e portanto, e a importância dos clássicos. Bom, eu penso que, além da beleza que eles são, de acordo com certos parâmetros que são ainda os nossos, de pensar o mundo ainda os da nossa linguagem, são o nosso primeiro testemunho, são o momento em que o homem se começa a pensar a si próprio neste sentido, a começar a ter a consciência de que tem um discurso sobre si mesmo. Não é o Homero, mas é depois, já no século V, começa a haver essa consciência, e isso é muito tocante, nós vermos questões que são ainda do nosso dia-a-dia, questões como a da cidade, a de nós pensarmos os fundamentos da nossa própria lei e da existência de uma lei que nos reja de forma a que possamos viver em sociedade, de modo a que a liberdade do outro possa conviver com a minha e a minha com aquela que é a diferença dos outros, e isso esboça-se no século V, com a tragédia grega, há uma série de problemas dessa ordem, há tragédias que são comoventes, o rei Édipo, a Antígona, não é? A Antígona que esboça ali dois nomos, Creonte defendendo a ordem estabelecida da cidade e falando, portanto, em nome de um nomos que é válido, e Antígona em nome daquilo que se chama a lei dos deuses e que é também um pouco um interesse particular. Ela queria sepultar o seu irmão, que tinha sido abatido mas que tinha lutado, tinha pegado em armas no passado contra a cidade e, portanto, Creonte tinha decidido que ninguém podia dar sepultura ao irmão de Antígona. Eteocles e Polinices são os irmãos de Antígona e tinham lutado um contra o outro. Bom, mas Antígona queria sepultar o irmão, quer porque, de acordo com as leis dos deuses, não se pode deixar ninguém insepulto, quer porque é também o seu interesse. Portanto, reparem como é nestes textos que se começa a esboçar os primeiros problemas sobre questões tão importantes como esta, não é? A lei privada, o interesse da ordem privada e a lei que nos permite viver com um mínimo de civilidade. Não é? Conciliar os vários interesses, não é? Porque Creonte fala em nome de uma lei também, e também justamente também dos deuses, que são os deuses tutelares dos patronos da cidade. Bom, e depois porque nós vemos que é aqui que começam, claro, não que isso passe para a vida prática, para a lei das normas da cidade, mas é aqui que nós vemos que há uma série de valores em que nós ainda hoje nos revemos, que têm os seus primeiros balbuceios, não é? Nós lemos, por exemplo, o Virgílio, enfim, para sair um bocadinho da Grécia, lemos o Virgílio e vemos que aquela figura de Enéas a todo lugar
onde chega, e é uma figura de Enéas que já tem atrás de si a figura de Ulisses, que contacta sempre com o estrangeiro, com o que é diferente, e o Enéas, que tem também esse aspecto, ele é um homem, ele quer, todo o lugar onde chega, ele quer estabelecer relações de amizade. E depois é o colorido com que tudo isto é dito, porque nós lemos isto e de facto isto são discursos muito inaugurais, não é? E simultaneamente, isto neste sentido, o discurso, a Eneida de Virgílio, é uma banda, quer dizer, nós podíamos fazer uma banda desenhada. Houve uma vez uma pessoa amiga que nem tem nada a ver com as letras, é uma pessoa da economia me disse, uma fala, mas isto, o Virgílio, nós até podíamos fazer uma banda desenhada, é muito luminoso, mas simultaneamente eu penso que não devemos também cair na tentação de achar que é uma literatura inteiramente naif. Não, eles já têm consciência de que há eles pensam já o seu próprio logos sobre o homem. Eles têm já uma certa, por exemplo, logo na Odisseia, mesmo na Odisseia, não é? Nós vemos que há, digamos, uns 100 anos de distância relativamente à Ilíada. Porquê? Porque o autor projeta no Ulisses o próprio Aedo. Portanto, há um distanciamento do poeta, qualquer que ele seja, chame-se Homero ou tenha ele que nome tiver, o que nós vemos é que há ali já um certo distanciamento do poeta relativamente à sua própria arte, porque ele projeta-se no Ulisses. Ele mostra a todo momento, normalmente não são estes aspectos que são tão privilegiados, mas na verdade ele projeta em Ulisses um Aedo, um poeta. Ele tenta, a sua viagem, isto demora mais tempo a mostrar, aqui é breve, não é? Não temos tempo para mostrar, mas de várias formas o discurso vai mostrando que a experiência dele também é de tal modo que faz dele um poeta, porque há várias personagens que lhe vão apontando essa qualidade. Olha, tu falaste como um Aedo. E depois, por exemplo, no final, quando é a prova final, a prova do arco, não é que é a prova definitiva da identidade do Ulisses, embora Penélope esteja reticente, ela fica reticente até ao fim, porque ela é cautelosa. Não é? Porque ela tem a mesma astúcia do Ulisses, ela é dotada exatissimamente da mesma astúcia do Ulisses e, portanto, ela tem cautela. Mas ela, nesse momento da prova do arco, o símile, a comparação que o poeta usa para dizer que Ulisses estendeu o arco, ele estendeu o arco como o Aedo que tange a sua lira. E portanto, querem esperar? Posso ir buscar ali? É aqui a tradução do professor Frederico Lourenço e eu leio-lhes o símile, que é belíssimo. A ver, agora o que faltava era eu demorar imenso tempo a encontrar. Tem lá. Bom, agora não consigo encontrar. É sempre assim. Bom, mas é já mais para o fim, portanto, já no Palácio de Ulisses, a prova do arco, e é de tal maneira que Ulisses quer dizer, a forma como ele estende o arco, porque nós sabemos, ele poderia ser identificado em definitivo, porque ele era o único capaz de manejar aquele arco.
e o que o poeta diz é a forma como ele estende o arco, ele parecia um aedo com o seu instrumento, e quer dizer, de tal maneira foi como se o arco, foi como cantou, não é? Ele usa mesmo o verbo cantar, não é? Portanto, ora, e isso é um momento privilegiado da identificação do herói, não é? Ora, se é um momento privilegiado da identificação do herói, se ele o compara a um aedo, ou a um citaredo, com a sua cítara, ou com a sua lira, bom, então é porque ele é um poeta também. Portanto, a sua experiência dá-lhe também a capacidade de ser poeta, não é? O que significa também isto. Então, ele não precisa da mediação da musa. A musa que esteve presente lá no outro tempo e no outro lugar inacessível aos pobres mortais, como são também os poetas. Porque ele próprio é mediador do sentido. Ele próprio é capaz de forjar o sentido, não é? Para construir a sua obra. E isto é admirável. E, no entanto, é simultaneamente a antiguidade de uma frescura, não é? De aurora, não é? De manhã, mas com esta consciência que nos surpreende e que nós achamos que é mais próximo dos poetas mais próximos de nós, não é? Não só os contemporâneos, mas em todo caso já mais próximos de nós. E depois, quer dizer, estudar latim é uma coisa que, por um lado, faz as pessoas saudáveis. E, por outro lado, nós, quer dizer, nós realmente, é no dia-a-dia, não é? Nós vemos que realmente falamos latim a torto e a direito, não é? Porque os verbos começam a ecoar em nós e os textos. E, portanto, nós estamos tão distantes, não é? Do latim como isso. A nossa língua realmente é muito, muito próxima. E não sei, acho que já disse, acho que já falei demais, não sei, enfim. Obrigada, Mafalda. Obrigada. Muito obrigada. Eu já deve estar cansada, eu queria só... Não, eu então... A propósito desta tensão entre literatura e filosofia, que referiu tão bem e tão alargadamente a propósito do banquete, eu ia perguntar, em relação a textos que eu conheço melhor e que muitas vezes refiro aos alunos no caso dos estudos literários ou da teoria da literatura, no caso da República, no capítulo 10, quando ele, antes de expulsar, justificando a expulsão dos poetas da cidade ideal, vai dizer que, Sócrates vai dizer que a literatura é perigosa, não é? Porque é uma encantadora mentira. Então, esta tensão entre, como é que eu ia dizer, reconhecer o encanto e o poder da literatura e ao mesmo tempo considerá-la justamente por isso perigosa e potencialmente nefasta, é muito patente, não é? Mas não deixa de haver aqui um reconhecimento do poder da literatura. No caso do Ion, eu acho que ainda é mais declarado, não é? Porque ele não deixa o Ion declamar Homero em momento nenhum, quer só que ele justifique o conhecimento que ele tem do Homero, e portanto exponha o conhecimento, em que é que consiste o conhecimento que ele exibe, não é? Condiciona em certa medida a Ion nas suas respostas, não é? E depois no fim coage um pouco Ion a aceitar que a poesia não é fruto de conhecimento, mas de inspiração divina, não é? Mas Ion parece no final um pouco contrafeito com
esta proposta, mas eu penso que nestes dois textos, essa tensão entre literatura, mas gostava de saber a sua opinião, esta tensão entre literatura e filosofia no Platão já é muito, também é muito notória. Eu não sei em termos cronológicos, ou se isso é possível de averiguar, digamos, a posição do Banquete em termos cronológicos, se é posterior ou anterior a estas duas obras, e se em certa medida concorda ou não com que esta tensão aqui também já é iminente, embora a filosofia ou o logos se sobreponha sempre, quer na República, quer no... Pois, exatamente, essa tensão existe, claro, eu dei o exemplo da República, mas evidente, bom, o Ion então, agora o que a gente vê é que também, ao mesmo tempo que ele na verdade, é também ele mesmo um artista de literatura, não é? Quer dizer, ele não consegue, ele também é, não é? Mas tem mas de facto, normalmente a atitude, sim, no Ion, quer dizer, ele desfaz por completo o desgraçado do Ed, ele não vale nada porque tudo isso te é soprado, não é? E portanto, e na República... Mas quer dizer, é difícil a gente entrar na cabeça até porque, quer dizer, esta divisão que nós fazemos agora até para arrumar as coisas nas estantes entre literatura e filosofia, claro, e que também havia na altura, porque ele ataca os poetas, não é? E portanto também havia essa distinção, ataca aos poetas, ataca o ensino pela retórica, não é? Agora, pois, quer dizer, agora a verdade é que ele acaba ele mesmo também, e isso é muitas vezes salientado, acaba ele mesmo por ser... Quer dizer, a obra dele também é literária, ele é um escritor de língua, e aqui no Banquete com esta particularidade, é que na verdade não é quer dizer, a gente não pode dizer que é só a filosofia que vem ao de cima, é que realmente todo o diálogo se aproxima muito mais da literatura, e com a particularidade dele me parecer que notoriamente se questiona, pois eu não sei bem como responder, que há coisas que de facto, claro, são sem resposta, não é? Quer dizer, chega-nos isto, não é? Como é que ele lidaria com essa situação, quer dizer, ele aperceber-se-ia de certo, não é? Quer dizer, que a obra dele, quer dizer, quando ele a constrói, não é? Até porque, quer dizer, a obra dele, seja o Banquete, ou seja a República, ou seja, é muito bem arquitetada também, e portanto, enfim, não sei, não estou certo a responder porque não tenho uma resposta positiva para lhe dar em termos de sim, não, que é assim, claro, ou que é assado, mas de facto há uma fusão, há um contacto entre as formas discursivas, não é? Uhum. Pois eu calculei que não havia nenhuma resposta taxativa, não é? Mas é interessante ver, eu até estava, a minha intervenção até era mais no sentido de corroborar essa tensão entre... Não, sim, é sempre. E claro, e depois também por esta razão, porque ele, em relação ao Homero, por exemplo, e outros, em relação ao Píndaro, então ele não sabe o que lhe fazer, não é? Porque ele percebe que o Píndaro é realmente muito grande. E o Homero também. E, portanto, às tantas já não é... Claro que há a questão de ser os poetas e a poesia, e é especialmente dirigido ao pathos, e isso para ele, de facto, é um problema. Mas também é um problema ele saber que o Homero é muito grande. E nisso, a forma como o Bloom põe as questões da literatura, a história da literatura como uma luta entre os grandes, de facto, no caso de Homero, a relação a Platão, pois, e o problema de Platão é que Platão não é só uma questão de moral ou do que quer que seja, não.
é que ele sabe que o Homero é muito grande, e eu acho que é isso. Isto, claro, não, quer dizer, não está lá também, a gente não prova, mas eu acho que nisso o Harold Bloom tem, quer dizer, eu inclino-me a ver as coisas como ele. É também o problema é dele saber que o Homero é realmente gigantesco, não é? E mais, e em relação ao Píndaro, ele não sabe o que fazer, quer dizer, ele fica, não sabe o que fazer. Até porque o Píndaro dá início a algumas questões que depois vêm também na obra de Platão. Uma delas tem que ver com a imortalidade da alma e enfim, e a forma como ele vê o Hades e tudo isso, e o pós-mortem tem um antecedente muito importante já num texto de Píndaro, que é a Segunda Olímpica, que não é fácil de ler esse excerto onde ele fala dessa situação de pós-mortem, e não é fácil porque há uma série de pronomes ali em jogo que, a certa altura, cujo uso é um bocadinho ambíguo, porque nós não sabemos exatamente a quem é que eles estão a referir, se é um antecedente imediato, se é, e isso o que faz é que às tantas não saibamos quem é que vai para onde. Mas é um texto que antecede questões de facto de Platão. Portanto, ele é um poeta, é o tal Dichterdenker de que fala o Michael Teunissen, é uma obra que ele tem que se chama Píndaro, Pindar em alemão, e que saiu há, não sei, para aí em 2000, há uns 20 anos atrás, lembro-me na altura em que eu andava a fazer o doutoramento, e portanto, em relação ao Píndaro, ele fica sem saber, até porque ele próprio conhece o Píndaro, e esta questão da imortalidade, quer dizer, da alma, que é uma questão importante ainda nos nossos dias, e que é esta ideia de que, em função daquilo que foi a nossa vida aqui, vivinhos da Silva, aqui sobre a Terra, em função daquilo que foram as nossas opções, assim também será na situação de post-mortem, que é uma coisa que a gente, no Homero a coisa ainda não é muito clara, o Hades que aparece aqui na Odisseia do Homero, aparece lá um juiz, mas a situação não é tão clara, porque nós vemos que vai toda a gente para o inferno, o Ulisses passa pelo inferno e encontra lá toda a gente, bons ou maus, aqueles que não são especialmente bons nem maus, está lá tudo, com juízo sobre eles ou não, a verdade é que eles estão todos lá. E depois com o Píndaro, é o primeiro testemunho em que a gente vê qualquer coisa que pode anteceder aquilo que virá o Platão a dizer mais tarde no Górgias, que é um tal mito que ele forja, e onde fala justamente da situação das pessoas em post-mortem, não é? Se levaste a tua vida de forma justa, e aqui já, no fim, se levaste a tua vida está aqui. Ora, diz ele no Górgias, quando os mortos chegam à presença do juiz, por exemplo, os da Ásia junto de Radamanto, este detém-nos e observa cada alma sem saber a quem pertence. Por vezes tendo na frente o grande rei, ou outro qualquer soberano ou potentado. Nada de são descobre na sua alma. Esperem lá. Para abreviar, porque isto ainda não... Ora,
No tempo de Cronos havia uma lei que ainda vigora entre os deuses, segundo a qual todo homem que levou uma vida justa e santa, sagrada, vai, depois da morte, para a ilha dos bem-aventurados, onde, livre de males, gozará uma felicidade perfeita. Ao passo que aquele que viveu na injustiça e na impiedade vai para o lugar da expiação e do castigo a que chamam Tártaro. Ora, isto é qualquer coisa que, sejamos nós católicos, mais cristãos ou menos cristãos, nós na verdade somos cristãos culturalmente, porque é o que nos antecede, não é? E é isto, nós chamamos Ilha dos Bem-Aventurados, os nomes podem não ser exatamente, mas é esta ideia de que, em função daquilo que foi a nossa vida, se ela foi levada com decência ou não, assim é a nossa situação de pós-mortem. Ora, e isto é qualquer coisa que nós vemos já um bocadinho nessa ode do Píndaro, que é a ode olímpica segunda, e que depois, claro, em relação à antiguidade, o que pode acontecer é poderia haver mais algum poeta, mais algum texto, algum outro autor onde esta ideia, onde isto aparecesse, não é? Porque, reparem, o que nos chega da antiguidade é uma parte que nos dá a ver muito da antiguidade, que nos dá uma boa amostra, mas na verdade teria sido produzido muito mais. Olhem, para terem uma ideia, em relação, por exemplo, aos três grandes tragediógrafos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Chegou-nos de Sófocles chegaram-nos, de Ésquilo chegaram-nos 7 tragédias, de Sófocles 7 tragédias, de Eurípides 14, um drama satírico, uma das peças é um drama satírico. Ora, mas cada um destes autores escreveu entre 80 a 100 peças. Portanto, é muito o que se perdeu. E depois, por exemplo, a poesia arcaica, que está ali entre o Homero e que vai já coincidir também depois com o século V da tragédia, toda essa poesia, século VII, VI, já V a.C., que é o Píndaro, nos chega muitíssimo mutilada. O Píndaro é o que chega com mais composições completas, porque nos chegam 4 livros de epinícios, portanto, de odes, de encómios, de elogios, não é? De atletas nos vários Jogos Olímpicos, os Nemeus, os Píticos, etc. Mas, na verdade, por exemplo, mesmo o Píndaro, de que nos chegam textos, poemas completos, mesmo do Píndaro, o Píndaro teria escrito uma série de outros livros, alguns 17 livros de outro tipo, que não apenas de epinícios. Bom, e depois de poetas, aqueles poetas que toda a gente conhece, a Safo, por exemplo, o Alceu, não é? Chega-nos tudo em estado muito fragmentário, portanto, e mesmo assim nós encantamos-nos a ler, porque vemos, há um poema da Safo em que ela está, quer dizer, põe-nos uma figura diante, não é? E nós vemos que aquilo é uma cena de ciúmes danada, uma coisa fortíssima, não é? Há ali 3 olhares que se cruzam a certa altura sobre a mesma figura, e aquilo é uma situação de ciúmes sobre aquela figura central que aparece no poema, portanto, e são versos magníficos, não é? Portanto, mas isto, para dizer agora com isto desviando, quer dizer, o que nos chega é uma parte, não é? Do imenso que se produziu, por exemplo, há depois, em relação à antiguidade mais tardia, de facto há autores que nos chegam muita coisa, Plutarco, por exemplo, chega-nos muita coisa, agora mais recentemente é que se começou em Portugal a traduzir o Plutarco, nós vamos sempre mais atrasados, isto não é uma crítica aos helenistas nem aos latinistas, é, aliás, quer dizer, se alguma coisa vai sendo traduzida é graças ao muito trabalho e ao muito tempo de que as pessoas dispõem para isso, apesar das condições muitas vezes muito adversas, não é? Mas depois há, quer dizer, há autores
de que nos chega, que produziram imenso também, de que nos chega, mesmo autores mais tardios, de que nos chega, mas sobretudo, quer dizer, dos autores mais antigos, por exemplo, do tempo de Homero chega-nos poemas completos. A gente não sabe se é de Homero ou não, mas aparece alguns associado a um nome de poeta que, alguns no tempo, que é Homero. Mas, na verdade, essa antiga tradição narrativa, dessa antiga, houve imensos poemas, aqueles é que chegaram, seriam os melhores, porque é que seria, enfim. Mas havia muitíssimos mais poemas e nós sabemos porque há alguns autores que se referem ao poeta tal que escreveu isto assim assado, ou que se referem a um verso para exemplificar qualquer coisa. Tudo isso é recolhido, não é? Portanto, o saber é também um saber arqueológico. Mas, claro, não é só um saber arqueológico. Portanto, há, de facto, muita coisa que se perdeu, não é? Bom, era isto que queria, quer dizer, de facto há uma contaminação, não é, do discurso platónico e realmente há esta relação que é muito de tensão com a poesia e em relação a alguns dos poetas que de facto são muito grandes, é por isto, por muitas vezes ele não saber o que fazer. E, de facto, com o Píndaro, ele leu muito o Píndaro e aprendeu bastante com ele, mas tem esse, enfim. Aqui no banquete, eu penso que isto é, honestamente, um querer questionar-se, realmente, genuinamente, não é uma pose. Penso que é o que sinto, foi o que senti quando fui traduzindo e senti também que, em alguns momentos, era mesmo para nós nos rirmos, porque, quer dizer, simultaneamente ele trata de um assunto que é seríssimo, que é fundamental na nossa vida humana, que é o amor, mas ao mesmo tempo com uma certa leveza. Não é? Há momentos que são engraçados, não é? Quer quando ele se põe naquela situação, não é? Ele ficou estático à porta do vizinho, não é? E quer dizer, nenhum argumento no texto nos diz que é para rir, mas de facto a gente ri-se. Não temos outro argumento, não é? E eu penso que ele genuinamente se questiona. É a minha sensibilidade ao texto, é o que eu sinto quando leio. Penso que é sincero, não é? Agora, questiona-se de uma forma, quer dizer, não é que ele vá pôr em causa toda a sua obra, não é que ele queira deitar para o lixo, mas tem esta ponderação. Pondera, não é? Isto é sintoma de um homem inteligente, de uma grande figura intelectual, não é? Quer dizer, quem não se apercebe de que muitas vezes a sua percepção das coisas, porque mesmo a nossa linguagem, aquela que nós temos ao nosso dispor, quer dizer, entra em contradição, não é? Quer dizer, porque o nosso espírito, o que há de mais humano, é essa contradição, não é? Aliás, o Homero vê isso muito bem, justamente quando há o encontro da Penélope com Ulisses no canto 19. Ele já se tinha identificado para trás com a prova do arco, já era sabido que ele era Ulisses, mas ela mantém a dúvida, não é? Ela mantém-se ainda em dúvida, já não sei se já tinha sido a prova do arco, quer dizer, não, ainda não tinha sido a prova, perdão, ainda não tinha sido a prova do barco. Ela, quer dizer, ela está em dúvida, porque ele aparece e, como quer dar cabo dos pretendentes, quer matar os pretendentes, não se identifica de imediato como Ulisses, portanto é uma estratégia. E chega diante de Penélope, isto no canto 19, como um estrangeiro. Não é? Identifica-se. Ele diz realmente que tinha feito uma viagem muito grande, tinha andado por Creta, onde muito sofreu, muito andou errante, conheceu muitos povos, tal como Ulisses. Portanto, ele até é capaz do exercício da verosimilhança, tal como um bom poeta. Ele diz, ele não se identifica como Ulisses. E, portanto, mas é engraçado, porque a Penélope olha para ele e pronto, logicamente, a sua razão, o seu logos, diz-lhe que não é Ulisses, porque ele está-lhe a dizer que não é. Mas ela sente
que ele é Ulisses. E ela diz-lhe: nunca nenhum estrangeiro chegou à minha casa, nunca nenhum homem assim tão inspirado como tu e tão prudente, tão... Tudo coisas que ela só diria sobre Ulisses. Ela até diz à escrava Ericleia que lhe lava os pés, o que ela nunca diria para a escrava Ericleia fazer em relação a outro qualquer, porque há qualquer coisa nela, e isto para dizer o que queria dizer em relação à nossa natural contradição do nosso espírito, é que ele é um exímio mestre da narrativa, quem quer que seja aquele poeta, Homero ou quem quer que seja, porque nós vemos a vacilação no espírito da Penélope numa situação que podia ser a nossa, não é? Porque todos nós já teremos vivido situações semelhantes, não é que tivéssemos esperado por um amado que tivesse estado fora 20 anos, mas semelhantes, quer dizer, a nossa razão está-nos mesmo a dizer que não, e o Ulisses acabou de dizer, eu sou, não sei, já não sei que nome é que ele diz, que é um cretense, que andou errante, não é, e chegou agora ali. E simultaneamente há qualquer coisa nela, no sentimento dela que lhe diz que é, e ela chora, ela não sabe, ela vacila, e é um mestre da narrativa, é uma narrativa extraordinária, é uma tensão muito forte entre os dois, e justamente isso, é o nosso espírito contraditório, claro, e depois porque a nossa língua, há sempre um desfazamento entre a nossa linguagem, a linguagem que nós encontramos e a filosofia que encontramos para dizer o mundo, e aquilo que é a nossa cabeça, e aquilo que é o mundo, não é? Porque o mundo não se deixa agarrar, e portanto a contradição é inevitável, não é? Bom, muito obrigada mesmo pelo contagiante entusiasmo com que nos falou do seu objeto de estudo e da cultura clássica. Certamente vai ser também extremamente interessante para os alunos de cultura clássica poderem assistir a esta sessão. Muito obrigada pela sua generosidade, obrigada. Tenho muito gosto em ter estado aqui convosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Mafalda, pela excelente apresentação, excelente lição de cultura clássica. Obrigada, Alexandra. Muito obrigada.